Vamos lá, mesa linda, feminina, e vamos e com essa tarefa de encerrar esse evento, a coragem que a Luciana particularmente teve de fazer esse evento nesse ano terrível, né, de 2019. A gente quase esquece de comemorar, entre aspas, né, o programa, o nascimento do programa, diante da irracionalidade que domina os nossos debates públicos, né? Mas acho que também é um momento de reafirmar os dados, a consistência das pesquisas que já foram feitas e que, como vou procurar demonstrar, ainda vão ser objeto de pesquisas acadêmicas por pelo menos 30 anos, né, como foi o BNH. Tem uma vantagem de fazer essa fala no final, que depois de ter visto várias, né? Ter visto todas. Então, vou fazer aqui algumas referências a coisas que a falas que eu vi aqui durante o evento. A importância de essa tensão entre a pesquisa e a prática real, né? Porque, de alguma maneira, aqui nós também somos influencers de políticas públicas, pelo menos, né? Ou formuladores, ou gente que vai para a gestão, né, propriamente. Como o João, né, falou na primeira mesa, a tensão entre as pesquisas mais abrangentes, que tratam de um programa muito diverso, e os casos particulares, né? E, nesse sentido, a Raquel apresentou aqui ontem, né, falou da rede da pesquisa do Minha Casa Minha Vida, que foi uma rede eram 11 equipes em 6 estados brasileiros, e aí isso culminou num livrinho que é um best-seller da Lúcia, da Bia e meu, que foi super... que virou uma referência, porque a gente organizou um trabalho de várias pesquisas, né? Não tinha uma coordenação, era uma pesquisa bem horizontal, cada grupo com sua autonomia, seu recurso próprio e tal. E, na época, a gente se organizou e fez a abertura, e eu escrevi na introdução que uma espécie de uma anedota, assim, de que se uma pessoa tivesse entrado em coma em 1985 e acordado em 2014, ela tomaria um susto, assim, né? Ela veria que o BNH acabou, que o Brasil teve um presidente sociólogo, um metalúrgico, uma mulher presidente egressa da luta armada, que tinha um programa que atendia famílias de baixíssima renda, com subsídio de 90% para as famílias de menor renda, e com juros baixos para as famílias de mais alta renda, né? Então, e aí a gente brincava assim, bom, aí ele vai tomar esse livro nas mãos e vai poder ver o que é o programa Minha Casa Minha Vida, que tem algumas semelhanças com o BNH, mas não, né? Mas é um programa muito diverso, muito diferente. É um programa que são vários, né? Isso, acho que várias falas trouxeram isso. Não é um programa só, são fundos diferentes. Isso, principalmente para os alunos da graduação que estão aqui, acho que é muito importante, né, compreender isso. A gente não pode colocar tudo num pacotão do Minha Casa Minha Vida. E a Inês apresentou isso, que é um programa também com resultados muito diversos, né? A gente eu acho que tem uma espécie de uma lição do que a gente viu até agora, uma ânsia de ver se é bom ou ruim, e de tentar encontrar quem é o vilão e quem é o redentor do programa, né? Então, como vilão aparece, muitas vezes, a Caixa, as construtoras, as prefeituras, o patrimonialismo, e como redentor, o trabalho social, os movimentos sociais, as entidades organizadoras, a arquitetura, né, como redentora do programa, como se tivesse faltado a arquitetura, né, na implementação do programa, o plano diretor, a demarcação das EIs, a reforma dos imóveis vazios, né. Isso é um jeito muito simplista de tratar o programa, e a gente sabe que nem de um lado nem de outro não há vilão nem redentor, né.
E aqui acho que a gente tem um compromisso científico, né, de tratar disso sem essa oposição, e um programa que é muito complexo, né, num país complexo, e um programa com resultados tão heterogêneos. O João Whittaker, na fala dele, falou que o livro que ele coordenou pelo LabIAB, que é o Construir Casas ou Produzir Cidades, disse que não era um livro que pretendia falar mal do Minha Casa Minha Vida, né? Mas, na verdade, o importante aqui, um pouco a reflexão que eu pretendo fazer aqui é que entre construir casas e produzir cidades, a gente ficou com os dois. As duas dimensões estão presentes aqui. O programa já deixou marcas indeléveis nas nossas cidades. Produziu a cidade brasileira dos últimos 10 anos. E, da minha perspectiva, aqui esse é o tema que nos é apresentado, e a gente vai ter que tratar disso nos próximos 30 anos, pelo menos. A cidade e a habitação que foi produzida, ela está aí, né? Nesse sentido, eu acho que a gente se aproximar do BNH é importante, né? Pensar o que foi o BNH, que era o capítulo 1 de todas as teses e dissertações sobre habitação até os anos 2000. Né? Começava, falou, BNH construiu 4,5 milhões de 20 anos, né? Tinha uma recuperação do que foi o BNH. Ele foi o modelo de financiamento e produção de moradias que a ditadura militar nos legou. O Nabil falou aqui que foi o maior legado da ditadura militar foi o FGTS, né? E que agora está sob ameaça e tal. Mas tem muitas diferenças, né? O BNH, ele estruturou as Coabs no Brasil inteiro. Estruturou tantas empresas públicas, estruturou uma inteligência estatal, bancos de terras públicas que em São Paulo, por exemplo, até hoje são o suporte ou os ativos sobre os quais se implantam os conjuntos do Minha Casa Minha Vida. Né? O Minha Casa Minha Vida, por outro lado, realizou o sonho da ampliação do mercado, que a gente debateu aqui nessa casa, no nosso grupo, né? Que era como ampliar o mercado. Um subsídio inédito, capaz de fazer famílias de baixíssima renda acessar a casa própria, né? Mas ele não deixa nenhum dos legados que o BNH deixou, de se estruturar institucionalmente. Ele organiza uma produção industrializada, baseada em tecnologias avançadas de racionalização e controle do trabalho, sem a qual não teria sido possível construir essa quantidade de unidades nesse prazo. Mais do que o dobro do que o BNH produziu, né? O BNH produziu 4,5 milhões em 20 anos, em 10 são 5 milhões e pouco de unidades contratadas. Né? Então, em que se transformaram os conjuntos que o BNH produziu? Né? Se transformaram em cidade. Foram conjuntos produzidos na chave de um modernismo rebaixado, mas que viraram cidade. Viraram a nossa cidade, com os seus puxadinhos e puxadões, que se fizeram nos interstícios dos blocos, com os comércios que vieram depois, com as infraestruturas que vieram depois, com os equipamentos públicos que vieram depois. Mas havia, nesse modernismo rebaixado, um lugar para as áreas institucionais que estavam reservadas no conjuntos, que, de algum modo, se favelizaram, e foi a favelização que, muitas vezes, salvou o conjunto, como eu vou procurar mostrar aqui. Então, eu vou mostrar aqui um conjunto que tem sido meu monotema, está o Bruno ali, a Karina, a Flávia, que tiveram comigo lá. É um conjunto em Jaboatão dos Guararapes, na região metropolitana do Recife, chamado Muribeca. E é um conjunto que foi construído pelo BNH nos anos 80. E as informações que estão aqui, eu visitei o conjunto agora em setembro, fim de setembro, mas muitas das informações que estão aqui foram fornecidas por um grupo de jovens arquitetos e arquitetas de uma assessoria recente lá, que chama CAUS, Cooperativa Arquitetura, Urbanismo e Sociedade, uma cooperativa lá do Recife que tem trabalhado com assessoria técnica. Então, é um conjunto, vou mostrar aqui, é um conjunto, um padrão BNH, né?
uma produção na periferia da região metropolitana do Recife, implantado antes de qualquer coisa, né, antes dos equipamentos, antes da infraestrutura completa e tal. 70 prédios caixão, como se chama lá em Recife, no Pernambuco, né, com sistema construtivo de alvenaria estrutural, 2.208 unidades. Aí, com algumas patologias construtivas. Bom, aí, aqui, então, o que é esse conjunto, né? Com algumas patologias construtivas, um dos blocos foi condenado ainda nos anos 80 e foi demolido nos anos 80, nesse terreno que é bem instável, né, da região metropolitana do Recife, que foi, então, um dos blocos foi demolido. E depois de 2 décadas, a cidade se fez ali na Muribeca. Então, o conjunto é aqui, essa parte amarela, e aí uma favelinha que vem para cá, uma outra favelinha que vem para cá, e uma outra favelinha que vem para cá, né? Comunidades circunvizinhas, né? Nesse sentido, a favela salva o conjunto, porque ela vai dando a vida para o conjunto, né? E aí se faz isso, né? E nos interstícios dos prédios vão se formando os puxadinhos com comércio que não tinha, com algumas casas também que vão se implantando nesses miolos, né? E isso vai dando a vida. Essa é nossa cidade, né? Então, nesse sentido, a favela salva o conjunto. E aí, agora, vamos pensar um pouquinho o que é a Muribeca hoje. Por favor, Pedro, tem um videozinho, 1 minuto. Poeira é boia, viu, minha gente? Quando bota as metralhas, a poeira sobe. Pense. Ó, os tratores derrubando aqui, ó, as casas já. As casas que ficaram. Poeira é boia. O primeiro videozinho não são tanques de guerra, né? São escavadeiras que estão demolindo esse conjunto inteiro. São 70 blocos, estão todos desocupados, 2.208 unidades, as famílias recebem R$ 900 de auxílio aluguel por mês, dá um custo de mais de 2 milhões por mês, né? Essas famílias ainda têm uma indenização para receber, que está sendo discutida. Em 2005, o Instituto Tecnológico proíbe a construção sobre esse sistema construtivo no Recife. Em 2006, os blocos são condenados. Um laudo ambiental indicava que o conjunto estava em cota sujeita a inundação, apesar de nunca ter sofrido enchente. E aí, em 2019, hoje elas estão todas desocupadas, restam 13 dos 70 blocos. Talvez reste menos hoje, porque 13 era na semana passada. A crueldade é que você tem, aparecem os tanques de guerra e no fim, no léxico pernambucano, né, o entulho é chamado metralha. E é isso que o entulho é metralha, né? O nome que se dá para entulho é metralha. E é o que o morador fala lá, poeira boia, estão jogando a metralha aqui, né? Tem uma indicação de uma juíza que deu a indicação de que se construa ali um parque.
E os moradores ficam nessa tensão entre lutar pela permanência das casas que estão nos interstícios, né, mas já existe uma decisão judicial de que elas também sejam demolidas. E há, né, alguns trabalhos lá de um grupo de direitos humanos que tem trabalhado lá, e do pessoal da CAUS, das arquitetas e arquitetos da CAUS, que estão também trabalhando para ver a possibilidade de se reconstruir um conjunto habitacional nesse lugar. As famílias recebem os R$900 por mês e, obviamente, foram adensar as favelas que estão no entorno. Então, de novo, as favelas que estão no entorno salvam o conjunto. Eu vou, então, aqui algumas imagens, só para terminar. Aqui já dá para ver, é a foto mais recente do Google, mas já dá para ver o conjunto todo e uma das quadras aqui toda demolida já, né? E aqui algumas imagens de baixo para ver os prédios já esvaziados. A situação das casas que estavam construídas nesses interstícios. A metralha, né, que fica ali em volta. As máquinas trabalhando. E esse aqui termina com uma foto bem bonita, que é do Charles, que segundo o pessoal da CAUS, militante lá da região. Então, para terminar, tem uns 2 minutos. Eu vou acolher a provocação que o Nabil fez na primeira mesa, porque me deu a honra de me mencionar uma provocação que eu tenho feito a mim mesmo, de que a política habitacional pública não deve construir novas moradias. A gente ouviu aqui várias vezes se falar do déficit. E o déficit ele é um conceito que vai sendo usado para lá e para cá, à direita e à esquerda. Construtoras e movimentos vão falar de enfrentamento do déficit, da importância que o Minha Casa Minha Vida teve em enfrentar o déficit, né? A gente conversava ali agora há pouco, o Paulo César, que já tem um texto de mais de 40 anos que falava do déficit como o problema e o falso problema, né? O texto do Gabriel Bolaf, que a Mariana mencionou aqui na mesa anterior. O mesmo instituto que faz o cálculo do déficit atualmente, a Fundação João Pinheiro, por exemplo, mostra que a inadequação é um problema, e o falso problema, muito maior do que o déficit. Só em São Paulo, no Distrito Federal, tem um déficit maior do que a inadequação, por exemplo. A questão é que a priorização da construção nova na política habitacional, ela vai engendrar toda uma forma de produção que é baseada em construção padronizada, massificada, conjuntos grandes em terra nua, escala e celeridade. E essa lógica vai para todo o território nacional, né? A gente sabe que o programa ele é organizado baseado num preço máximo com uma especificação mínima, que se torna, obviamente, a especificação máxima como todo o mercado regulado. E sabemos que isso vai dar em conjuntos em terra barata, né? A questão aqui é que a construção da casa não pode ser apenas o pretexto para um desenvolvimento que é bastante questionável. Não construir significa olhar, portanto, de maneira diferente para as nossas necessidades habitacionais. Pensar em soluções a partir de uma leitura adequada das condições da moradia. Nós não estamos falando aqui só do Minha Casa Minha Vida. Nós estamos falando aqui da política habitacional que se implementou nesse país nos últimos 10 anos. Já existem vários estudos de pós-ocupação em conjuntos do Minha Casa Minha Vida que mostram graves patologias construtivas, fora o processo de favelização, com seus puxadinhos e puxadões, que vai salvando o conjunto, mas com os limites da condominialização que o Minha Casa Minha Vida nos relegou. Esse talvez seja o legado do Minha Casa Minha Vida, né? Com certeza, já está produzida a muribeca dos nossos dias. A muribeca já está construída.
Não sei quanto tempo vai demorar, talvez menos do que 20 ou 30 anos, para que se comecem a demolir alguns dos conjuntos na nossa versão tupiniquim do Pruitt-Igoe, como a professora Doris mencionou ontem. Não vamos embarcar facilmente na frase do Charles Jenkins de que a arquitetura moderna e a perspectiva de realização do estado de bem-estar social morreu com a implosão das 2.000 unidades lá em St. Louis, nos Estados Unidos, nos anos 70, porque no nosso modernismo rebaixado a favela salva, sem romantização e sem saudar as precariedades. Mas a questão talvez seja reconhecer o corpo do cadáver que nós temos na nossa frente. Vamos admitir essa falência resignadamente ou vamos enfrentar como pesquisadores, formuladores e influenciadores de políticas públicas o problema que está na nossa frente? Pergunta que eu deixo para a gente debater daqui a pouco. Obrigado.